Boa noite para todo mundo, bom restinho de domingo para todo mundo, né, minha gente? E vamos, obviamente, como disciplinados que somos, nos preparar para a semana, hoje dia 20 de agosto de 2023, e vamos ver o que nos espera de agenda econômica esta semana, minha gente, no Brasil e no mundo. Vamos lá! Essa semana a agenda já começa com indicadores no dia de hoje, tá? Hoje à noite sai a decisão de juros lá na China. E existe uma expectativa, minha gente, de que hoje o Xi Jinping, o presidente da China, ele venha anunciar novos estímulos. Vale lembrar que existe essa expectativa há muito tempo e ela não se confirma nunca. Mas cá estou eu para falar que existe esperança que no dia de hoje novos estímulos sejam anunciados por parte do presidente da China. Mas de qualquer forma, decisão de juros lá na China no dia de hoje. Já na segunda-feira, minha gente, vai sair o PPI na Alemanha, que é a inflação ao produtor. Para quem tem dúvidas sobre esses indicadores econômicos, eu tenho uma série de indicadores econômicos no meu YouTube e também no meu Instagram, mas basta você ir lá e procurar o vídeo sobre CPI e PPI para entender especificamente sobre esse indicador. E também aqui no Brasil, na segunda-feira, vai sair o Boletim Focus, minha gente. Vale lembrar que a gente precisa ficar atento sobre a revisão do IPCA por parte do mercado, depois do ajuste do diesel e da gasolina que teve na semana passada. Então o mercado vai querer ver se vai haver uma expectativa de revisão, não só do IPCA, como o impacto aí na taxa Selic. Acredito que não, espera-se que não, mas a gente vai acompanhar isso de perto no dia de amanhã, obviamente, ok? Na terça-feira, minha gente, vai começar a reunião dos BRICS, né? Que vai acontecer lá na África. Vale lembrar que o nosso presidente Lula, ele viajou para lá para essa reunião. É esperado que nessa reunião tenha algumas coletivas de imprensa, tá? Por isso que a gente vai ter que acompanhar algumas falas, as notícias que acontecerem do BRICS, mas eles devem discutir principalmente a guerra entre a Rússia e a Ucrânia, a parceria entre os países, a moeda única que eles têm discutido sobre isso. Enfim, a gente vai ficar atento a highlights que podem sair sobre este evento que começa na terça-feira lá na África do Sul. Ok? Nos Estados Unidos, na terça-feira, vão sair dados de vendas de casas usadas e ao longo do dia nós vamos ter vários discursos de membros do FONC. A gente precisa ficar atento à fala deles, apesar de não ser o drive da semana. O drive da semana é o simpósio de Jackson Hole, que a gente vai falar já já, tá? Quando a gente vai para quarta-feira, minha gente, tanto na Alemanha, quanto no Reino Unido, quanto na zona do euro, quanto nos Estados Unidos, nós vamos ter os dados, as prévias dos PMIs. Então a gente vai ter PMI de serviços, industrial e composto nessas regiões que eu falei para vocês, tá bem aqui. Vale lembrar, minha gente, que de 15 em 15 dias a gente tem esse indicador. Então a gente tem a prévia, depois da prévia o resultado final. A prévia o resultado final. O dessa semana são as prévias dos PMIs que vão sair nessas regiões, tá? A reunião do BRICS vai continuar na quarta-feira também. E nos Estados Unidos, além dos PMIs, nós vamos ter dados de licença de construção e vendas de casas novas, ok? Bom, indo para quinta-feira, minha gente, na quinta-feira vai começar o famoso e anual simpósio de Jackson Hole lá nos Estados Unidos. Para quem não sabe o que é isso, não viveu isso no mercado nos anos anteriores, eu vou soltar um vídeo explicando bem direitinho o simpósio de Jackson Hole para que vocês possam entender a importância desse evento e por que a gente vai acompanhar ele de perto. De qualquer forma, ele começa na quinta-feira, são 3 dias de simpósio. Então é quinta, sexta e no sábado, tá? Na quinta-feira também a gente tem, como sempre, né, semanalmente aí os pedidos iniciais de seguro-desemprego. Nós vamos ter dados de pedidos de bens duráveis. O dado núcleo e o dado cheio, tá? Quinta-feira continua a reunião do BRICS e a gente também tem a reunião do Conselho Monetário Nacional. Fernanda, não sei o que é Conselho Monetário Nacional. Na aula 3 da série gratuita de mercado financeiro, eu explico bem direitinho sobre isso. Ou é na aula 3, ou é na aula 4. É um dos dois. Aula 4, eu acho, se não me engano. De qualquer forma, assista a série inteira que vai te agregar. Mas em alguma dessas aulas eu explico direitinho o que é o Conselho Monetário Nacional. Eles vão ter uma reunião na quinta-feira, tende a não fazer preço no mercado desta vez, mas de qualquer forma tá na nossa agenda. Na quinta-feira também, minha gente, lá no México vai sair a ata da reunião de política monetária por lá. E por que eu coloquei isso aqui especificamente para vocês? A gente precisa acompanhar se nessa ata o Banco Central mexicano ele já vai trazer expectativas de cortes de juros ou não lá no México. Vale lembrar que na decisão de política monetária que eles tiveram na semana passada ou retrasada, acho que retrasada, na decisão de política monetária deles lá, eles mantiveram juros, ou seja, o México ainda, como emergente, né, ele ainda não começou o seu ciclo de queda de juros, como o Brasil já começou. Só que a gente precisa ver na ata se existe alguma expectativa, algum cheiro ali, algum indicativo do Banco Central
mexicano do início do corte de juros por lá ou não. Afinal de contas, o México, como um país emergente, acaba concorrendo com a gente nesse fluxo aí de dinheiro estrangeiro, ok? Por isso que eu deixei isso aqui para vocês. Por fim, na sexta-feira, a gente vai ter o PIB da Alemanha. O simpósio de Jackson Hole continua na sexta-feira e na sexta-feira é o dia mais esperado porque vai ter a fala do presidente do Banco Central americano, que é o Jerome Powell, e todo mundo vai parar para ouvir a fala dele, principalmente em se tratando das expectativas de juros para as próximas reuniões. Vale lembrar que hoje o mercado precifica uma manutenção dos juros, assim, a maior parte do mercado acredita, 88%, acredita numa manutenção dos juros nos Estados Unidos nas próximas reuniões. A fala do Powell vai dar uma calibrada nessa expectativa, para cima ou para baixo ou mantê-la, tá? Isso acontece na sexta-feira. A gente também vai ter dados de Michigan. Então, expectativa de inflação de 5 anos de Michigan e a confiança do consumidor de Michigan também na sexta-feira, tá? E aqui no Brasil, minha gente, o IPCA 15, dados de inflação oficial aqui do Brasil, a gente precisa acompanhar de perto. Já que, vamos lá, na segunda-feira a gente vai ver no Boletim Focus quais são as expectativas revisadas do mercado para a inflação com o ajuste da gasolina e do diesel na semana passada. E a gente vai ver a apuração do IPCA 15, que talvez ainda não vai refletir, obviamente, esse ajuste, mas a gente vai acompanhar de perto esse dado também de inflação aqui do Brasil, que ele dita aí os passos das próximas reuniões de política monetária aqui do Brasil. Vale lembrar que o Banco Central brasileiro já deu, assim, a gente já tem como dado, né, um corte de 0,5 base points. Mas, de qualquer forma, às vezes o mercado costuma especular um corte um pouco maior. Favorece a bolsa nossa aí, pelo menos pontualmente, nessa janela de tempo, ok? Ainda esta semana, então, minha gente, a gente vai continuar acompanhando a crise imobiliária que se desenrola na China, assunto extremamente importante para a gente, para a cotação do minério de ferro e para a Vale, tá? E também a pauta econômica do Brasil. Existe a expectativa da votação do arcabouço fiscal na terça-feira na Câmara. E a gente vai acompanhar isso de perto aí. Por enquanto, ainda não temos maiores detalhes da reforma ministerial por parte do presidente Lula. Enfim, vamos acompanhar esse desenrolar dessa pauta que está tão parada aqui no Brasil, né? A pauta econômica do país está parada desde a volta do recesso parlamentar, ok? Mas a gente vai acompanhar isso de perto. Então, prestem atenção, minha gente, principalmente no simpósio de Jackson Hole, que assim, seria o drive da semana pra gente, tá? O que está acontecendo lá na China, novos estímulos da China e a pauta econômica aqui do Brasil e o nosso IPCA 15, que vai sair na sexta-feira, ok? Então é isto. No final das contas, deixa eu voltar aqui. Eu desejo para vocês uma ótima semana, um bom restinho de domingo e, obviamente, conto com a presença de vocês aí no resumão de cada dia, tá? E se vocês gostaram do conteúdo, considerem dar aquele like para eu ficar sabendo. Beijo e boa semana para todo mundo. Tchau, tchau.